Agora, na Rádio Nova. Programa A Verdade dos Fatos. Papo Reto, com Ellen Barca. Agora são 12h04 e estamos começando mais um Papo Reto. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Antônio Gandini Júnior. O Gandini, como a gente conhece carinhosamente, ele é diretor da EMEB Conrado Caldeira e também é um dos diretores da POESP, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Gandini. Obrigado, Ellen. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Nova. É um prazer estar aqui nesse momento com vocês para falarmos de assuntos voltados à educação. Exatamente. Bom, para quem acompanhou na televisão, noticiários em todo o estado, nacional, local, a respeito do Fundeb, uma votação importantíssima para a educação, que aconteceu e foi, graças a Deus, 1-0 para a educação. Mas o Gandini está aqui para explicar para a gente. Bom, primeiro, o que é o Fundeb e qual a importância dele para a educação? Bom, mais uma vez, né, é um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio Nova. Nós vamos falar hoje do Fundeb. O Fundeb, ele é um recurso que hoje é de grande importância para a educação. Ele foi criado no ano de 2007 para atender à educação básica, né? Então, é uma fonte de recursos que tem como finalidade o financiamento da educação básica. Então, dentro da educação, nós temos a educação básica, que congrega a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E a educação de jovens e adultos também. Ou seja, que antes era da primeira à quarta, depois da quinta à oitava e depois o primeiro colegial até o terceiro colegial. Isso, e a educação infantil, que é o atendimento das creches também. Então percebam que congrega basicamente o alicerce da educação. Então esse fundo, ele na verdade foi denominado como Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele tem como vigência ele foi criado em 2007, com a vigência até o ano de 2020, que é esse ano que nós estamos. Por isso que aconteceu a votação. Mas antes explica, de onde vem esse dinheiro para o fundo? Isso, esse fundo ele é constituído de recursos do Estado, da União e dos municípios. Então é a tripartite, Estados, União e municípios. Então esse fundo ele vai gerir, né, ele vai fazer a gestão de toda a educação. Então nós temos dentro do município a obrigatoriedade de utilizar 25% dos recursos do orçamento em educação. E aí entra também os 5% de recursos próprios do município que precisam ser investidos na educação. E o que ocorre? É 25% fora o Fundeb? Isso, então o orçamento municipal ele precisa gastar o mínimo, né? Na verdade não é máximo. O mínimo é 25% dos recursos. Inclusive, só para relembrar, teve prefeito que foi condenado por não ter investido os 25%. Ah, não precisa. Não é assim, tem que investir pelo menos 25%. Se passar, melhor ainda, né? Mas pelo menos 25% do orçamento anual tem que ser investido, né? Isso. E algo bastante importante para a gente elucidar também é que desse fundo, 60% dos recursos, eles precisam ser utilizados com a valorização do magistério, dos profissionais que trabalham nas escolas, como professores, diretores, supervisores de ensino, para que haja, então, um desenvolvimento de boas práticas educacionais e que possam chegar até o aluno. Ou seja, não é só para o aluno, é para o sistema de educação. Porque o que adianta trazer o dinheiro para o aluno, mas o professor não está preparado e não educa o aluno da forma com que traga um resultado positivo, né? Exatamente. Então, o grande desafio agora, após a aprovação desse novo Fundeb, né, que foi intitulado como Novo Fundeb, é que esse recurso a mais que a gente entende que chegará nos sistemas de ensino seja de fato garantido a eficiência na utilização desses recursos. Para onde vem esse dinheiro? Vai, por exemplo, aqui em Bebedouro para a Secretaria da Educação? Exatamente. Então, e aí ele
distribui como? É distribuído através das demandas que o sistema apresenta. Então, nós temos, por exemplo, os recursos que são utilizados na folha de pagamento dos professores e profissionais da educação e também os recursos que são usados com infraestrutura, ou seja, as reformas, tudo aquilo que é feito de melhoria nas escolas. Entendi. Então, é até legal para a gente entender essa questão. Quando um prefeito de qualquer cidade constrói uma creche, por exemplo, tem fundos do município, mas tem o dinheiro do Fundeb também. Exato. O Fundeb que não vem só do município, vem do Estado e da União. Exatamente. Tá certo. E algo importante também para nós colocarmos nesse momento é que foi aprovado, né, esse aumento para os recursos na educação básica. No entanto, a gente precisa pensar também se esses recursos irão chegar. Nós estamos atravessando um período de pandemia e que entendemos que teremos aí um período talvez de queda, né, nas arrecadações e esse fundo também pode ser impactado. Então, a gente entende que foi uma grande vitória, inclusive a gente tem que ressaltar aqui o trabalho dos deputados de oposição, porque foi graças a esse trabalho gigantesco dos deputados que não compõem a base do governo para pautar essas alterações na lei que foram assim de tamanha importância para a composição desses recursos. Mas também não foi só a oposição, porque foi assim esmagadora a vitória, foi 499-7. Isso. Né? 499 deputados votaram a favor do aumento para o Fundeb, não é isso? Exato. Então, agora, foi um trabalho grandioso no sentido do convencimento. Sim, porque quando a gente fala de educação, a gente trabalha com crianças. E quando a gente envolve a questão da criança, a gente envolve o sentimento, a sensibilidade das pessoas. E a educação, há algum tempo, ela vem sofrendo grandes impactos do ponto de vista da aprendizagem. Porque o que a gente observa é que o Brasil é um país que ainda precisa avançar na questão da educação básica. Entendi. Agora, qual era a proposta do governo que acabou perdendo nessa queda de braço? Ele colocou, né, lá no projeto inicial a questão de inclusão, por exemplo, do pagamento de aposentados e pensionistas dentro desse recurso, e ele também estaria desvinculando 20% dos recursos da União. Então, certamente, se fosse aprovado de acordo com o projeto inicial, nós não teríamos a garantia dessa ampliação gradativa dos recursos, né? Porque o que ocorre? A complementação da União ao Fundeb, ela será implantada de forma progressiva, até alcançar a proporção de 23%. Isso dentro de um período de 6 anos. Então, inicialmente, seria 12% já, depois 15%, 17%, 19%, 21% e 23% em cada ano. Então, isso significa, né, um impacto assim, significativo ao longo do tempo, né? Porque lá no 6º ano, por exemplo, nós teríamos um aumento considerável na fonte de recursos para a educação. Entendi. Eu lembro que teve um item também dessa proposta do governo que dizia que esse ano de 2021 não teria nada, só a partir de 2022, ou seja, como que a educação ia sobreviver só com dinheiro do município? Exatamente, Ellen. A proposta inicial, ela colocava o ano de 2021 como um ano transitório. Então, esse ano transitório, ele não viria recursos. Então, realmente, criaria uma lacuna muito grande na questão dos recursos, e isso trouxe bastante desalento a nós, profissionais da educação, que dependemos, né, desses recursos, e as próprias redes municipais que têm hoje, né, assim, grande parte do seu orçamento contando com esse recurso do Fundeb, que de 2007 a 2020 é um tempo grande, né, que nós já temos aí de receitas
que vem para os municípios. Não, e outro detalhe, né, Gandini? A gente sabe o que está ocorrendo com a educação nesse ano de 2020 e o ano de 2021 vai ser um desafio, ou seja, ele vai precisar de dinheiro. Se não tivesse, eu particularmente não sei o que seria da educação. Você que é educador sabe dizer? Exato, Ellen. A gente assim, sabe que educação, inclusive educação em tempo integral, ela requer um custo, né, aluno qualidade, que é alto. Então, a criança ela chega às 7 da manhã, ela tem todo o atendimento educacional e depois tem assim, a parte da alimentação, né, a parte do atendimento integral é muito caro. Então, a gente até fala, né, que, por exemplo, hoje o custo aluno, ele gira em torno de R$ 3.656,85. Cada hoje, aluno. cada aluno, custo anual. Tá? Ah, anual. Isso. Então, o que a gente entende? Que lá em 2026, a projeção é que esse aluno ele passa a ter um per capita de R$ 5.679,89. Então, em 2026. Isso. É o que pretende se chegar. Exatamente. E aí, quando a gente fala, né, nessa projeção de recursos, a gente fala em municípios, por exemplo, que têm uma condição muito inferior de recursos e que serão, de certa forma, subsidiados. Porque municípios, por exemplo, que têm uma arrecadação muito baixa, ele acaba ficando bastante prejudicado porque ele não tem essa complementação dos 20% da União. E agora, a partir desse novo Fundeb, está previsto que esses municípios pobres vão receber uma complementação da União. Tá? Então há essa previsão, mas não é agora, né? Essa complementação ela passaria a vigorar a partir de 2026. 2026? Isso. E até lá? Até lá, nós vamos ter esse aumento progressivo, né? Conforme eu expliquei. Então, a cada ano, há uma progressividade no aumento desses recursos para serem usados na educação. Porque o governo, ele alega que não daria para fazer essa complementação de imediato. E aí é algo bastante complexo também, que se nós pensarmos nessa distribuição dos recursos, por exemplo, né, o gasto anual por aluno, nós vamos ver que os municípios hoje, eles acabam, dentro desse bolo, eles assumem 40,6% do custo da educação. Os estados, eles ficam ali entre 38% e 39% dessa fatia. E a União, ela repassa em torno de 20,3%. Ou seja, é a que menos contribui. Exato. E agora, além de menos, queria não dar nada. Exato. Então, foi uma luta que a gente considera histórica nesse momento, porque nós sabemos que estamos vivendo uma conjuntura bastante complexa do ponto de vista das políticas públicas, sobretudo da educação, né, que a gente sabe que é uma área que requer investimentos, né? Nós só vamos conseguir ser um país desenvolvido quando nós tivermos investimentos em educação. Estamos vivendo uma pandemia, por exemplo, e a gente vê que as universidades lá atrás, antes da pandemia, sofreram muitos impactos de cortes aí em bolsas de estudos e pesquisas, que certamente a gente sabe que, por exemplo, é indispensável o investimento em pesquisa, né? O Brasil, para ser um país desenvolvido, ele precisa investir em pesquisas. Então, isso também agora, né, nós estamos vendo tudo isso acontecer e a falta aí de investimentos em pesquisas, ela fica muito clara. Certo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre esse assunto. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Refrão do hino da proclamação da República, que era, na época, a liberdade aclamada, pela qual todos esperavam. Assim, suas asas se abriram sobre o berço esplêndido que embala o Brasil até hoje, na esperança da liberdade reclamada. Entretanto, hoje, em nome da liberdade, limitam a liberdade. E o país se curva em pânico numa situação radical e controvertida entre a saúde e a economia, com reflexos ideológicos imprevisíveis.
A pandemia foi politizada e o Brasil se sente como se estivesse mergulhado num poço profundo com uma pesada âncora presa ao seu corpo, correndo o risco de os raios fúlgidos do sol da liberdade se apagarem eternamente. Que o brado retumbante possa ecoar para todos aqueles que não fogem à luta e que anseiam pela volta por cima. Quando o povo é desrespeitado em seus anseios, é o país que está sendo traído. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Estamos juntos, Rádio Nova. Em Bebedouro, a rádio é nova. E ponto final. Agora são 12h19, voltando aqui com o nosso Papo Reto. Gandini, a gente conversava aqui durante o intervalo comercial, e quando você fala, né, do que adianta tudo isso que está acontecendo, essa luta toda para manter o Fundeb, do que adianta tudo isso se não for cumprido, né? Porque a questão de dinheiro, cada vez tem menos dinheiro do município, porque agora pode alegar, gastamos com a pandemia, não tem. Não vai dar para dar aumento para o funcionário, coisa que já não dava. Não vai dar para fazer investimento em lugar nenhum, porque não tem dinheiro. Então, do Fundeb foi menos, o povo não pagou IPTU, ficou desempregado. No Estado a mesma coisa e no governo federal também a mesma coisa. Aí eu fico lembrando daquela lei que existe na Câmara, onde o vereador pode destinar parte da verba para algo que ele escolher. Vamos supor, eu sou vereadora, a minha parte eu destino para comprar produtos para os diabéticos, porque a cidade está sem. Então, quer dizer, ele tem, isso é lei, só que isso não acontece. Eu estou falando de bebedouro, hein? Isso não acontece. Ele vai, ele faz o projetinho todo, ele destina aquilo, e aí o prefeito não manda. E fala, não tem dinheiro. Né? Eu acho que a preocupação é essa agora, né? De repente os governos dizer, então, passou lá, né, o novo Fundeb, mas sabe o que é? Não tem dinheiro. Nesse sentido, Ellen, é bacana você ter tocado nesse ponto, porque o Fundeb, desde a sua criação, ele implantou um conselho gestor. Então, no município de Bebedouro e em todos os municípios do Brasil onde há recursos do Fundeb, nós temos a obrigatoriedade de constituirmos um conselho gestor do Fundeb. Então, por exemplo, Bebedouro, nós temos um conselho do Fundeb, Conselho Municipal do Fundeb, que faz todo o acompanhamento, a fiscalização da utilização desses recursos deste fundo. Então, obrigatoriamente, quando a gente fala de verbas carimbadas, né, que são verbas da educação... Não pode mexer nela. Elas são imexíveis. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas se tem dinheiro, por que não foi tampar o buraco do asfalto lá do Jardim Cláudio? Não pode mexer nesse dinheiro. E nós já sabemos, por exemplo, em alguns governos anteriores, quando, por exemplo, o funcionalismo ficava sem pagamento. Né? Nós já vivemos aqui em Bebedouro períodos em que o funcionalismo ele atrasava ou não tinha como pagar. E a educação, como ela tem o Fundeb, obrigatoriamente, então, os professores e profissionais da educação tinham os seus vencimentos garantidos. Justamente porque são pagos com esse recurso que tem essa destinação obrigatória e, inclusive, ele passa por uma fiscalização mensal. Esse conselho gestor ele se reúne uma vez por mês e também tem as reuniões extraordinárias. E esse conselho ele dá um parecer, né, semestral. Então, a cada 6 meses, o conselho faz um parecer aprovando ou não o uso dos recursos do Fundeb. Eu vou até dar um exemplo. Bebedouro tem o FEBOM, que é o fundo do bombeiro. Né? É um dinheiro que é depositado num fundo e que o prefeito não pode mexer. Da onde vem esse dinheiro? Do IPTU. Dá centavos de cada um, mas juntando o centavo de todo mundo, dá uma grana boa. E essa grana boa, desde a época do seu Hélio, que foi na época do seu Hélio que o FEBOM foi aprovado, o dinheiro agora, inclusive, está sendo utilizado para construir o quartel, que vai ser ali na Raul Furquim, e que praticamente está pronto já, só falta inaugurar. Né? Então, veio do fundo do bombeiro. Então, o Fundeb, gente, é a mesma coisa. É esse fundo que vai pagar profissionais da educação, que vai investir
né, na educação para crianças e jovens. E agora a questão é, como eu perguntei para o Gandini, e se disserem que não tem dinheiro? Então ele está dizendo, não pode, a verba é carimbada. Isso mesmo, Ellen. Então é importante dizer isso para os ouvintes, para que eles possam entender que esse recurso, né, a gente fala em percentual mínimo de investimento, porque a gente não trata a educação como despesa, muito menos como gastos, né? Eu não gosto muito de usar esse termo gastos. Investimento, fica mais bonito, né? Porque o investimento em educação, ele impacta em inúmeras coisas, né? Um país educado, uma cidade que investe em educação, ela economiza em inúmeras coisas. Ela economiza na saúde, ela economiza no meio ambiente, ela economiza na segurança pública, sobretudo nos tempos atuais que a gente vive, onde a gente percebe assim, um aprofundamento grande na questão agora das drogas, e assim, é algo que a gente observa, as taxas de evasão, elas são muito grandes quando o aluno sai do ensino fundamental e vai para o ensino médio. A gente não consegue manter esse aluno lá na escola, no ensino médio. Isso nos chama muito atenção, porque a gente perde esses alunos para as drogas, a gente perde esses alunos, muitas vezes, né, para a própria prostituição ou outros caminhos que, se nós tivéssemos uma educação de fato, com qualidade, esses alunos talvez permaneceriam na escola. Outra questão importante, importantíssima. Todo mundo fala que um país desenvolvido, ele tem educação e cultura. Só que eu percebo que a educação e a cultura teve uma baixa gigantesca nos últimos tempos, né? Como a gente estava conversando aqui no intervalo, bolsas de alunos cortadas, pesquisas com menos dinheiro. Aí, né, tem o pessoal que fala assim, mas o que adianta a criança ter tudo de bom na escola e ir para a escola com fome, né, não ter nada dentro de casa? Mas a questão é que uma criança educada, com certeza é um adulto que vai ter como providenciar comida para sua família, não é? Com certeza, Ellen. E a gente percebe que o trabalho, quando é de base, o resultado, né, o impacto disso é muito grandioso. E em Bebedouro, nós somos assim privilegiados porque nós temos uma rede, tanto municipal quanto estadual, que busca o seu aprimoramento constante. Ainda temos uma grande fila de espera, né, de vagas em creches, sobretudo em tempo integral, e aí há várias discussões nesse sentido, porque a gente precisa garantir o atendimento das crianças em creche, mas do ponto de vista da qualidade, hoje nós podemos dizer que Bebedouro é uma cidade que consegue garantir essa qualidade mínima de educação exigida. Inclusive, nós temos escolas em Bebedouro com altos índices de excelência em termos estadual, nacional, com ranking, né, ranqueamento de qualidade. Isso é muito bom, porque isso mostra a nossa potencialidade. Bebedouro é uma cidade que precisa potencializar a educação como uma ferramenta de transformação social e também de possibilitar o acesso ao trabalho, o acesso à universidade, o acesso a tudo aquilo que venha melhorar a condição de vida dos nossos educandos. Bom, mas papo reto. Me diz o seguinte agora, você acredita que no nosso município a educação está dando conta de conseguir ensinar com qualidade, mesmo nesse período de isolamento, ou 2020 é um ano perdido para a educação? É um tema bastante complexo, papo reto, vamos lá. Vamos pensar que, nesse momento, é bastante desafiador, porque nós ainda carregamos na nossa cultura, tanto de escola como de docentes e até mesmo de sociedade, uma cultura tradicional de ensino. Então, é aquele ensino lousa e giz. O professor, às vezes, o professor transmite o conhecimento, o aluno recebe o conhecimento,
E isso ainda é algo que a gente percebe que é um processo de avanço, né, nesse sentido. Então, nós não estávamos preparados para essa pandemia, até porque nós tivemos que aprender a ser diretores, professores, educadores do ensino presencial para o ensino à distância em termos de dias. Até o aluno teve que aprender, né? Exato, e a cultura nossa não é uma cultura tecnológica, sobretudo em razão das condições que as nossas escolas hoje estão estruturadas. Muitos alunos não têm contato nenhum com computador ou com celular, né? Nós não temos laboratórios de informática, nós não temos acesso às tecnologias da informação e comunicação, e o único recurso que as famílias, e isso também ao longo do tempo a gente viu, foi a revolução do celular. Então hoje o celular ele é um grande aliado da educação e dos professores, porque ele acabou se tornando uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Então a gente verifica-se um grande empenho dos profissionais e um grande desdobramento das famílias, porque muitos pais voltaram a trabalhar e os filhos precisam ter essa assistência. Né? E isso tem gerado vários problemas. Bom, tem professor, inclusive, que sabe que o aluno ele é carente, que tira toda a matéria, imprime e leva na casa do aluno. E você já ouviu falar também na possibilidade de um canal na TV de cada um para conseguir ter aula na escola dela? Você já ouviu alguma coisa? Isso. Hoje nós temos várias ferramentas, Ellen, que nos possibilita trabalhos tanto no ensino que a gente pode chamar, né, online, ao vivo, e também o ensino remoto. E nós temos, assim, acompanhado diversas experiências que têm acontecido e nesse TV sentido. A maioria tem, né? Isso, mas a TV ainda é algo que está sendo estudado, está sendo pensado, por conta das tecnologias que às vezes podem não ser compatíveis, principalmente naquelas famílias menos favorecidas. Porque, por exemplo, eu tenho relatos de pais que falam assim: Gandini, eu tenho 3 filhos, mas eu tenho só um computador. Eu tenho só um celular. Então, a gente está vivendo, assim, tempos bastante complexos nesse sentido. Inclusive, quando a gente oferece a atividade impressa, esse aluno ele vai ter acesso a essa atividade impressa, mas isso também não garante, porque ele também não vai ter a interatividade com o professor. Quem vai garantir que ele leu, que ele entendeu? Exatamente. Então, podemos dizer que estamos vivendo um capítulo novo e que a gente espera que, desse período de pandemia, possamos fazer também uma revolução na educação. Porque acredita-se que o período pós-pandemia, no sentido da questão do ensino-aprendizagem, será muito diferente. Nós teremos que aprender a usar essas ferramentas tecnológicas. Está sendo cogitado, inclusive, essa possibilidade de um ensino híbrido, né? De uma parte presencial, outra parte à distância, outra parte pelo uso do computador. Então, tudo isso está sendo muito novo. E o que a gente tem feito? Acalmado os pais e acalmado também os professores. Porque imagine você trabalhar 20 anos dando aula com a lousa e o giz, do dia para a noite você ter que fazer as suas aulas online. Né? Então, essa dificuldade das famílias se organizarem e dos professores mudarem a sua metodologia são dificuldades muito presentes. Tá certo. Bom, a gente tem que encerrar, que o nosso horário já deu, mas só uma ressalva: essa votação ainda vai para o Senado. O Senado aprovando, o presidente não pode mais vetar, então vai se tornar lei, e a gente fica aqui na expectativa de que esse novo Fundeb seja realmente usado para poder vencer todos esses desafios da educação a partir do ano que vem. Obrigada, Gandini. Eu que agradeço, Ellen, e de fato vamos torcer para que esse recurso possa impactar na melhoria da gestão dos sistemas de ensino e chegando aos alunos. Muito obrigado. A gente volta amanhã com mais informações. Comunicado Unimed Bebedouro. Diante do contexto que vivenciamos e em decorrência do Decreto Municipal e Nota Técnica 12/2020 da ANM,